Meus amigos, notícia urgente para vocês sobre o atacante Perotti. Exatamente, meus amigos. Tá um zum aí na internet, vieram me procurar e eu fui apurar mais essa situação do atleta Perotti. Porque uns estão dizendo, Perotti não é jogador da Chapecoense não, e sim jogador do Sport. Eu fiquei sem entender porque a gente vem sempre conversando e todo mundo sabe que Perotti veio emprestado da Chapecoense para o Sport. Mas tudo indica, meus amigos, que não é bem assim não, tá? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês sobre essa novidade de Perotti que saiu nas últimas horas, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora! Vamos lá, meus amigos, antes de trazer essa informação aqui, a gente tem que falar rapidamente sobre esse jogaço que foi Fortaleza Sport na Arena Castelão, aonde a gente quebrou vários tabus, tá? Eu falei o pós-jogo aqui com vocês, a gente conversou um pouquinho, só que, meus amigos, o Sport quebrou aí alguns tabus, que era não ganhar na Arena Castelão e principalmente, tá? Falando de não ganhar na Arena Castelão, nessa nova Arena Castelão, incluindo o Ceará e o Fortaleza, os dois, tá? Mesmo a gente sendo campeão, como a gente foi em 2014, a gente não teve uma vitória. Como todo mundo sabe, foi um empate, mas a gente tava com a vantagem em relação ao Ceará naquele jogo. E também esse tabu aí, que era 40 e poucos anos e tudo mais. Mas eu cravei aqui e eu falei pra vocês que, acabou, pô. Agora as coisas se nivelaram. O Sport, antes, né, nesse de 2018 pra cá, estava sendo gerido por pessoas amadoras. A gente não sabia que era tanto amadorismo assim, mas a gente estava sendo administrado por essas pessoas, por enquanto que o outro lado, o Fortaleza estava no auge do tempo deles aí, com o Rogério Ceni treinando, depois chegou o Vojvoda e tudo mais, aí fez um time engrenar um pouco e pensou um pouco fora da caixa. Mas esse ano, meus amigos, as coisas iriam voltar ao normal, como já está voltando ao normal, para mostrar quem é o maior do Nordeste. Porque, como eu digo a vocês, o campeonato brasileiro, futebol no geral, não começou em 2018 não. Foi tanto mandou Fortaleza, vocês são freguês. Peraí, pô, tava empate em 13 vitórias do Sport e 13 vitórias do Fortaleza. E agora a gente foi lá e colocou mais uma vitória, 14 vitórias do Sport. E também eles não são fregueses da gente, tá? E principalmente que passaram um bom tempo numa Série C, como a gente vê aí de todos os tempos de Sport enfrentando Fortaleza, a gente fazendo os cálculos básicos aqui, a gente só se enfrentou 27 vezes. Então assim, isso não chega nem a ser clássico, tá? Quer falar a verdade é, se um clássico só o rival enfrenta o outro só 27 vezes, isso não existe. Mas, meus amigos, a gente tem que comemorar a vitória para mostrar a força da camisa, tá? Não é Matheus Sotomayor, ou seja lá quem for, não é a força da camisa do Sport. Nesses momentos que chega na hora do vamos ver, a gente chega e consegue fazer o que tem que ser feito e normalizar as coisas dentro do Nordeste, beleza? Mas, meus amigos, o ponto aqui, já pra gente pegar um gancho sobre o assunto principal, é que nesse jogo do Fortaleza e Sport Fortaleza, foi algo assim surreal, que fazia muitos e muitos anos, eu vou falar muitos e muitos anos mesmo, não lembro de um atacante feito Perotti, tá certo? O cara faz gol de tudo quanto é jeito, é um atacante versátil, é um atacante que, acredito que foi o primeiro gol dele, que foi contra o Vila Nova, que foi 1-1 pro Sport, o cara fez um golaço bem da entrada da área ali, fazendo golaço de cabeça, botando lá no ângulo do goleiro do Vila Nova, faz gol de perna esquerda, gol de perna direita, dá passes, que o cara já tá com 4 assistências, é o cara que tá com 7 gols, tá certo, na temporada, igualou aí a Barleta e a Yuri Castilho também, que estão com 7 gols. Eu acredito que, eu não sei Barleta se tá com 7, mas Yuri Castilho tem 7 gols. E assim, meus amigos, é o cara que é o momento. E a preocupação de todo mundo que tava, Perotti vai sair, é jogador do Chapecoense. Eu até mesmo trouxe pra vocês aqui, será que o Sport tem nessa cláusula de contrato com o Perotti uma opção de compra com a Chapecoense? Mas, meus amigos, a informação que a gente recebeu, tá? Que eu fui apurar um pouco mais, que foi até do Fred do NE45, que ele trouxe o seguinte, meus amigos, em relação a Perotti, para vocês já ficarem cientes, que é o primeiro ponto, tá? Ainda tem o segundo ponto. O primeiro ponto é, Perotti
ele é jogador do Sport, entre aspas. Por quê? Ele tem um contrato com a Chapecoense até novembro, tá certo? Novembro agora de 2026, só que o contrato com o Sport é até novembro de 2026. Então ele já não é mais jogador da Chapecoense quando ele voltar. Quando ele sair do Sport, acabar o contrato dele com o Sport, automaticamente acaba com a Chapecoense, beleza? Aí já é o primeiro ponto. Por isso que já estão dizendo que Perotti é jogador do Sport. Porque ele não é mais jogador da Chapecoense, então é um jogador do Sport que está livre, entre aspas, no mercado. Aí o outro ponto é o seguinte: nesse contrato do Sport com a Chapecoense não tem poder nenhum no contrato entre Perotti e a Chape de qualquer clube que ele fosse emprestado, que como eu trouxe para vocês, ele estava até muito próximo antes de chegar para o Sport, de ir para o Náutico, tá? Ver o que a gente tem a deixar na mão do Náutico, ali de Hélio dos Anjos. Mas ele decidiu vir para o Sport pela camisa, mas nesse contrato de Perotti com a Chapecoense, Perotti, meus amigos, ele não tem, a Chapecoense não tem poder nenhum de fazer contrato, de renovar automaticamente de uma venda do jogador. Já estava estipulado que ele era um jogador que tinha um contrato até 2026 com a Chape e estaria livre. E ele veio para o Sport sem pagar nada, tá certo? O Sport não pagou nada pelo jogador e o jogador veio absolutamente tipo assim, ó, para terminar com a Chape, lá o contrato com a Chape, vai para o Sport, vai fazer o teu nome aí. Ele veio livre, entre aspas, para o Sport. Mas o que acontece, meus amigos, que aí é o segundo ponto. O Sport pode sim comprar Perotti, tá certo? E eu vou trazer agora a fonte para vocês, já baseando nisso que Perotti está livre, entre aspas, no mercado. Se tem contrato até novembro, então daqui a 2 meses ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer outro clube, assinar esse pré-contrato e esse clube pode ser o Sport. Mas como assim, Jackson? Bora para a fonte que você vai entender porque Perotti sim pode ser jogador do Sport. Bora lá. Meus amigos, vamos lá, informações do NE45, que é essa segunda parte que eu vou dizer para vocês. E diz o seguinte: o Sport inicia conversas para manter Perotti em definitivo após o fim de contrato com a Chapecoense. Como eu disse para vocês, ele tem um contrato com a Chape e com o Sport. Então, o Sport não negocia com a Chape, tá? A negociação do Sport, porque ele hoje não é mais jogador, entre aspas, da Chapecoense, ele é jogador do Sport, então o contrato dele vai até o final de 2026, então ele tem que, é como se ele fosse um jogador do Sport tendo que renovar com o Sport, como foi com Barleta, como outros atletas, Romarinho, entre outros, que o Sport foi lá e renovou com o atleta, ele mesmo sendo jogador do Sport. E isso está acontecendo com o Perotti agora, tá? Só para vocês entenderem que essa negociação não tem nada a ver com a Chapecoense, entre Sport e Perotti. Mas só para vocês entenderem aqui e concluir a matéria, diz o seguinte: o Sport já começou a se movimentar nos bastidores para tentar garantir a permanência do atacante Perotti na Ilha do Retiro. Emprestado pela Chapecoense até o final da temporada, o jogador vive grande fase com a camisa rubro-negra e virou uma das prioridades da diretoria para 2027. E é esse ponto que é importante, tá, minha gente? Porque assim, Perotti, ele é um jogador que ele é de Série A, tá? Mesmo ele saindo da Chapecoense e vindo pro Sport, que dá o pouso, não usava ele lá, queimava o cara muito, mas ele é um jogador de Série A, tá bom? Ele não é um jogador, ele tá com uma passagem na Série B, mas é um jogador que normalmente ele joga assim na Série A, na tranquilidade total, beleza? Mas bora lá, a outra parte diz o seguinte: o detalhe que facilita a operação é a situação contratual do atleta com a equipe catarinense, que é o que eu estava explicando a vocês agora. O vínculo de Perotti com a Chapecoense se encerra no dia 30 de novembro de 2026, mesma data do encerramento do empréstimo junto ao Sport. Assim, o atacante ficará livre no mercado ao término da Série B do Brasileiro. Na verdade, assim, ele não fica livre no mercado no fim de lá, tá? Ele já fica livre quando tiver com 6 meses, ele já pode assinar um pré-contrato. Então, ele pode ser jogador do Sport até novembro, já está certo. Ninguém pode tirar ele do Sport, que é outro ponto muito importante. Nem o clube pode tirar ele do Sport, tá? Porque ele tem contrato com o Sport. Nem que se ele quiser, eu quero ir, tá? Tem que conversar com o Sport, com a Chapecoense aí, para ver como é que faz. Mas ninguém tira ele do Sport, beleza? Porque no contrato ele é jogador até o final do ano. Isso dá um alívio pra gente e mesmo assim a gente já está negociando. Mas é importante já deixar isso claro
para a gente ficar com um pouco mais de calma. Mas a outra parte diz o seguinte: em apuração conjunta com o jornalista Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó, foi confirmado que não existe qualquer cláusula de renovação automática ou prioridade em relação à Chapecoense. A informação foi confirmada pelo presidente da equipe catarinense, Alex Pessoa. Então, assim, não tem isso de, agora, se ele atingir algumas metas no esporte, ele vai ter uma cláusula de renovação automática lá na Chapecoense, ou vice-versa, ou no esporte também. Não tem nada disso. Ele veio livre, como a gente falou. A Chapecoense estava querendo se livrar do atleta, não sei porquê, mas está querendo se livrar, queria deixar até o cara no Náutico. Então ele já estava aí negociando com o Náutico, o Sport foi lá e trouxe o atleta. E lembrando, tá, que ficou a dúvida se o Sport, quando contratou Perotti, se viria Perotti ou Maranhão do Guarani. Não sei se vocês lembram que eu trouxe aqui. Quem acompanha a novelinha do esporte sabe que a gente conversou sobre essa possibilidade. E na hora eu fiquei na dúvida. Veja que situação. Eu fiquei na dúvida. Pô, Perotti não tá fazendo tanto gol assim. Eu acho que melhor esse cara aqui da Série C e tal. Mas aí depois, foi só uma doideira minha, mas vale sim Perotti antes dele estrear. E a gente tá vendo aí que valeu muito a pena. Não tô dizendo que o outro jogador Maranhão não daria certo no esporte. Mas, meus amigos, é a situação que tá tendo hoje. E Perotti é o melhor que tá tendo. É o rei Perotti da Ilha do Retiro. Beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa situação de Perotti. Você acredita que o esporte consegue renovar ou não com o jogador? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.